Bom, então, sem mais demoras, apresentas tu, João? Vamos ter connosco mais uma vez o Tiago Rodrigues. Já teve aqui uma presença. Ora, lá está. Olá, Tiago. Então, como é que estão? Tudo Vamos bem? ver. Está tudo. E contigo Então, também? Também, tudo porreiro, sempre a andar. Então, Estás pronto aí para analisar o mercado? estou pronto. Digam-me só que eu Sim, já não me quando é que foi a lembro. última vez que cá vieste? Foi em fevereiro ou março, já não me lembro. E basicamente nada, não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Na minha análise dessa altura para agora. Mas lembrem-me só como é que eu parti depois aqui. Já vi o meu gráfico. Tens aí uma cena a dizer. Ok. Dizia Crypto Dealer Cat. Partilhar. Enviar 10 BTCs a CryptoDealer, é isto? É isso. Não é isto, não é Exato. isto. É isso. Espera aí. Que me aparece aqui. Mas olha, não me aparece aqui o TradingView para partilhar como aplicação. Espera aí. Estás com o TradingView aberto? A aplicação desktop, que eu uso sempre a aplicação desktop, que eu não gosto nada de usar a versão browser, estás a perceber? Espera aí. Você não deixa escolher aplicativos também. Dá para partilhar ecrã inteiro? Espera aí. Deve dar, Espera sim. aí. Mas fecha lá isso. Ok, espera aí. Sim, eu já fechei o... Ei, Chagas, que puta de paneleirada é essa, Adinho? Está a aparecer aí o meu TradingView? Não. Tem que aceitar. Está sim. Eu é que... O António está... Não estava a ver. Ok. Então, vamos começar. É o seguinte. Até aí o ecrã todo. Espera aí, Chagas, vai tu o ecrã todo. Eu não sei se... Digam-me só uma situação. Consegue-se ver bem as marcações que eu tenho no ecrã? Que eu uso sempre as coisas o mais escuro possível. Porque eu gosto sempre de usar o dark mode o mais dark possível. Mas não sei se marcações, sim. Mas não se vê bem, para não? É muito pequeno. Está muito aparecido. Tens de fazer zoom. Como é que eu faço zoom? Temos analistas que transformam isto numa árvore de Natal. Faz ao contrário. Eu gosto da maior simplicidade possível e da maior limpeza possível. E depois sou muito averso a ter o gráfico com muita luz. Eu não gosto de ter muita luz no gráfico. Eu passo aqui 10 horas por dia no PC, não gosto de ter isto com muita luz. O que é que estás a utilizar? Como assim? É um portátil? É um portátil, sim. É um Surface Book. Mas estás a usar um rato? Estou a usar um rato, neste momento estou a usar um rato. O scroll não te faz aumentar? Não, espera aí. Não? Tenho aqui o zoom. Espera aí, posso fazer isto, espera aí, assim. Assim vê-se melhor. Exatamente. Mas vê-se bem as marcações que eu tenho aqui? Sim. Não sei se consegues ter. Não se vê muito bem os valores, mas sim. Não, mas não é os valores que eu quero que se refira. É as zonas, pronto. É assim. É o seguinte. Eu para já vou dividir isto em duas fases. Eu primeiro vou falar de liquidez, que eu trabalho muito com liquidez, e depois vou falar de geometria. Em termos de liquidez, o BTC foi buscar uma liquidez. Portanto, eu estou no gráfico mensal, como podem ver. Estou a usar o gráfico da Bitstamp, porque eu não gosto de usar índices. Gráficos da BLX, etc., para mim não servem. Eu gosto de usar gráficos que tenham mercado real. Estão a perceber? E esse basicamente é um dos mercados reais, o da Bitstamp, que mais histórico tem. Mas adiante. Eu usei... eu estava à espera da reação de liquidez aqui no gráfico mensal numa zona que eu chamo basicamente um order block inverso. Chamo-lhe um order block inverso porquê? Porque, para mim, o que anteriormente... Eu não sei, deixa-me tentar aqui uma coisa a ver se eu consigo fazer. Conseguem ver aqui o desenhado? Não conseguem, esquece. Não conseguem. Eu identifico aqui com a mão. Com o braço tool, espera aí. Estão a ver aqui esta zona? Pronto. Isto anteriormente, antes do preço quebrar esta zona, isto foi um order block. Não sei se vocês não sei se a maior parte dos vossos ouvintes sabem o que é um order block. Basicamente, um order block é uma zona prévia de liquidez, onde aqui nesta zona o mercado deveria entrar a vender ou a shortar o mercado, antes do preço quebrar para cima. Neste momento, o order block inverte-se e torna-se, onde antes era uma zona de venda, neste momento é uma zona de compra. Mas eu nesta zona, eu gostava de ter visto o preço a reagir no algoritmo que eu tinha aqui marcado entre 50% e a Golden Pocket. É o que me faria estar mais convicto de uma reação de reversão do preço nesta zona. Era uma zona que eu estava à espera para entrar a comprar.
entrei com algumas posições, mas gostava que o preço tivesse vindo ligeiramente mais abaixo à zona dos entre os 16.540 e os 15.600 era a zona que eu tinha marcado para entrar para um possível término desta estrutura que temos aqui. E qual estrutura? Eu estou a contar isto, segundo quem sabe, eu uso muito também, para tradar não uso ondas de Elliott e teoria de Elliott, mas para contar com a estrutura a longo prazo, eu uso teoria de Elliott. E a maneira como eu estou a contar esta estrutura mais recente é a seguinte. Deixa-me só... Como é que eu pago? Espera aí, vou pagar isto aqui. Deixa-me só pagar isto. Isto sem o... Eu aqui estou sem T4, só com o touchscreen, isto é mais difícil de pagar. Eu estou a contar basicamente isto como uma estrutura de impulsão, onde isto teria sido uma onda 1, isto seria a onda 2, a onda 3, a onda 4 e uma possível onda 5 para acabar a estrutura. Isto continua a ser a minha análise desde fevereiro, continua a ser a mesma análise agora. Mas eu só tenho aqui uma observação a fazer, porque normalmente as ondas 4 e as ondas 2 têm de fazer uma alternância na estrutura que fazem. E nós a fazemos aqui uma onda 4, estaríamos a fazer uma onda 4 em zigue-zague. E a onda 2 aparenta ter sido um zigue-zague. A única maneira que eu tenho de justificar que isto não foi um zigue-zague é descontar a wick. É descontar a wick que temos lá em baixo e contar isto como uma wedge. É descontar a wick que temos lá em baixo e contar isto como uma wedge. E isto nos time frames mais baixos, a única maneira de justificar isto é incorporar aqui uma correção complexa. É uma possibilidade, uma correção em tipo WXY ou outro tipo de correção que não obedeça os padrões normais de uma correção de uma estrutura em 2. É a única maneira de eu justificar que temos aqui uma onda 2 e aqui uma 4 em zigue-zague. Porque assim, a minha outra alternativa, para tentar justificar, e não sei quanto tempo é que vocês têm para isto, a minha outra alternativa seria contar aqui uma onda 5. Neste ponto, não sei se consegue identificar, deixem por aqui. A minha outra alternativa seria contar isto como uma onda 5 a fim de estrutura. Mas eu depois tenho aqui um outro pormenor, que as ondas 4, e vocês reparam aqui numa coisa, se isto for uma onda 5, o início da onda 4 seria aqui em cima, até aqui abaixo. Em termos de quantidade de velas, uma onda 4 tem de ser sempre pelo menos igual ou superior em tempo, não necessariamente em espaço de preço, mas em tempo do que uma onda 2. E se temos estamos a assumir que temos uma onda 2 que demorou do topo ao fundo 9 velas mensais, ou seja, 9 meses, uma onda 4 não será nada intuitiva. Assumimos que a onda 4 demorou apenas, usando o mesmo princípio, que demorou 3 meses. Isto é completamente contraintuitivo, mesmo que assumíssemos uma onda 5 entroncada. Portanto, eu neste momento eu continuo com a minha conta. Eu tenho três cenários para vos trazer, basicamente. O primeiro cenário é realmente este que eu estou a dizer desde o início e que mantenho desde fevereiro, que falta-nos completar uma estrutura para uma onda 5 desta impulsão toda a partir... Espera aí que isto fugiu-me agora aqui, peço desculpa. Estás desculpado. Não sei se estou, espera aí. Assim... Espera aí que isto às vezes a fazer live, eu já reparei que eu faço muitas lives no Zoom agora, e isto às vezes a fazer live, isto bloqueia o meu trading view, a ver se agora consigo. Basicamente, a minha contagem primária é que há alguns por aqui acabamos ou ainda vamos acabar uma onda 4 e iremos para uma onda 5. Mas a questão é o que eu digo sempre, para traders, para quem faz day trading ou trading interdiário, intersemanal, há sempre oportunidades. Para investidores, eu recomendo muita cautela quem vai entrar nesta zona. Para quem vai investir, ou deveria já ter entrado, ou já perdeu a oportunidade de entrar, porque neste momento já estamos muito afastados da nossa zona de entrada, e se o preço for por aqui abaixo, que poderá ir, vai abaixo significativamente. Nós neste momento estamos naquilo que eu chamo uma zona de não entrada. Abaixo desta zona, e entre esta zona que eu estou a definir agora, basicamente, entre esta zona, isto, onde eu entraria a comprar agora, novamente, seria onde eu identifiquei aqui, entre os 16 capas e os 15 capas, até ao máximo deste topo dos 14 capas, porque se o preço for abaixo, por um meu wick que seja,
dos 14K, já este cenário de uma possível onda 5 é anulado. Estão-me a entender? O cenário da onda 5, o cenário de acabarmos agora, uma nova estrutura impulsiva, só é válido até ao máximo, até o preço retrair ao máximo ao topo desta week, portanto aos 14K, quanto é que isto dá? Isto depende de exchange para exchange, aqui neste caso é 13, esperem aí. No caso da Bitstamp é 14,048, mas há algumas exchanges que é 13,900 e qualquer coisa. Mas basicamente o preço não Olha, pode... o Faísca está aqui a perguntar qual é o ponto máximo para acabar a onda 4. É isso, o ponto mínimo, quero eu dizer. O ponto mínimo. Ponto máximo. Não estou a perceber a pergunta dele. Ele aqui pergunta ao ponto máximo, só se está a se enganar, não sei. Então, não, o ponto mínimo para acabar, para isto ser considerado uma onda 4, o ponto mínimo é os 14K. O preço não pode ir abaixo disso. Agora, para acabar a estrutura, eu acredito que ainda falta aqui estrutura. E eu tenho um movimento medido, que há três que vêm aí, por exemplo, o Daniel também fala muito nisto. Eu tenho um movimento medido e que me dá possíveis targets para o fim também do... Espera aí, deixa-me só meter aqui algo. O próximo... Nós, quando saímos de uma retração de 50%, temos vários possíveis targets. Nós tínhamos... Estão a ver estas linhas aqui? Conseguem ver a linha verde, a linha roxa e a linha branca? Sim. Ou seja, esta linha, o preço não teve uma reação substancial aqui. Então, invalidou o algo. Vamos ao seguinte, que foi aqui. Invalidou o algo. Iríamos ao seguinte. Está aqui uma linha branca por baixo. Conseguem ver? Por baixo desta retração de 50%. Não sei se é visível aí ou não. É visível? Aqui uma linha branca escondida abaixo. Opa. Conseguem ver? Esperem aí que eu tiro isto. Esperem aí que eu tiro isto. Zoom, já vem agora? Sim. Já vem agora? Pronto. Isto seria o próximo target para acabar, para ir a um ponto algorítmico e acabar o movimento medido que vem lá desde cima, desde os 48 capas. Falhou os dois primeiros, o próximo target que eu teria seria isto. E o que eu teria agora seria... Isto seria uma correção em A, B, C. Estaríamos agora a concluir a C. Isto seria a onda 1, a retração a 2, a onda 3. E iríamos agora fazer uma 4 para acabar uma 5. E se calhar a pergunta do Faísca é esta. Sendo este o caso, a onda 4 não pode ir acima desta zona dos 33 capas, porque senão já invalida a onda 1. Acima dos 33 capas, acima dos 33,590, se o preço for aqui acima, se o preço for acima disto, já invalida a correção da... Já entraria no território da 1 e já invalidaria esta contagem. E já teríamos de concluir que acabámos uma estrutura corretiva e possivelmente já estaríamos a partir para uma nova impulsão. Portanto, para quem quer shortar uma possível onda 4, o máximo que eu aconselharia seria aqui nos 33,460. Portanto, para acabar esta estrutura e depois potencialmente partir para cima. Isto no cenário para acabar uma onda 5. Portanto, basicamente para resumir, o primeiro cenário para acabar uma onda 5 seria este. Seria o preço realmente retrair, pagar isto, o preço partir desta zona aqui até ao máximo dos 14 capas, que pode já ter acontecido. Nós podemos já estar efetivamente a fazer uma onda 5. Estão a perceber? O preço pode não precisar de retrair mais. Em princípio deveria, porque eu gosto sempre do preço, que o preço me vai buscar um algoritmo. Eu aqui tenho uma confluência bastante relevante, que tenho o terceiro target de quem vem lá de cima e tenho aqui os 50% deste order block inverso. Agora, é possível que o preço, a partir de uma onda 5, já esteja a fazê-lo. E neste caso, já não aconselharia ninguém a entrar, a não ser que fosse uma próxima retração. Imagina o preço fazer, por exemplo, isto, e depois apanharem esta retração, alguns aqui, mas só depois do preço invalidar esta zona. Só depois do preço invalidar aqui a zona dos 33 a 37 capas aproximadamente. Aí entraríamos na próxima retração e seguimos para a onda 5. Mas eu tenho uma grande observação a fazer em relação à estrutura completa do BTC, que é esta. O BTC, se já não acabou uma estrutura, isto agora é a parte mais que se calhar vai pôr muita gente a chorar. Se o BTC já não acabou uma estrutura corretiva, uma estrutura impulsiva, aliás, está prestes a acabar. Porque o BTC, e não vou fazer aqui uma contagem detalhada com vocês, também não é essa a intenção, mas o BTC hoje já acabou 5 ondas impulsivas, ou falta-lhe uma subestrutura de uma onda 5 para acabar uma onda completa de todo o histórico do BTC.
E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que, mesmo que o BTC parta a estrutura impulsiva de cima e vá fazer uma onda 5, eu tenho um target, eu tenho 2 targets para uma possível onda 5 que vou-vos mostrar agora. Deixem-me só mudar o layout. Que é aqui a zona dos 136 capas. E eu acredito que, mesmo que o preço vá aos 136 capas, depois iremos ver uma correção fortíssima cá para baixo, para níveis que se calhar ninguém está a considerar. Porque o preço neste momento, a liquidez que existe em baixo, por exemplo, o preço tem... Estão a ver estas identificações que eu tenho aqui todas marcadas para baixo. Não sei se são muito tenues, mas isso são tudo zonas de liquidez que ficaram por preencher no passado do BTC. Eu não estou a assumir que o BTC vem aos 10 dólares outra vez. Mas estou a assumir que o BTC tem uma forte probabilidade de vir a este order block que temos aqui nos 2000, entre os 2.700 e 1.900 dólares, ou então, inclusive, é um que temos entre os 400 e os 600 dólares. Isto, claro que seria uma correção multianual, mas isto está em aberto, mesmo que o BTC faça uma nova onda impulsiva para cima. E a cautela que eu tenho a fazer é que nós temos 2 cenários. Ou já acabámos uma estrutura de 5 ondas, que a mim não me é intuitiva, não me é intuitiva ainda fazer a contagem, e faremos, por exemplo, isto, que eu vou mostrar agora. Faremos, por exemplo, de onde estamos agora, faremos, por exemplo, um teste de liquidez aqui e depois caímos cá para baixo, vamos testar este order block nos 6 mil dólares e depois veremos, e possivelmente o preço ainda poderá cair mais para baixo, porque se acabarmos uma estrutura de 5 ondas, que é uma possibilidade, é uma contagem que eu tenho na minha gaveta, mas é uma forte possibilidade. E se for esse o caso, o preço deverá invalidar toda esta estrutura dos 3 capas e vir mais abaixo aos 2 capas ou aos 600 dólares. Isto é uma coisa que isto é a liquidez que existe aqui por preencher há vários anos. E se vocês repararem, eu tenho aqui outro pormenor para vos mostrar, que é o seguinte. O BTC, quando fez o... Antes disso, vou mostrar-vos outra coisa. O BTC, quando fez o topo histórico, agora nos 70 capas, aproximadamente, foi basicamente buscar este oximétrico, que acho que o Daniel já falou várias vezes nele. Não sei se lembram deste oximétrico, já tem sido referido aqui várias vezes. Deixa-me só alinhá-lo aqui. Espera aí. Este oximétrico já foi referido aqui várias vezes e foi este target que o BTC foi buscar quando fez o máximo histórico. Ora bem, este oximétrico já foi invalidado na parte superior. Portanto, este oximétrico já não pode ser reativo na parte superior. Mas, normalmente, quando temos um movimento algorítmico em cima, porque é que eu lhes chamo oximétricos? Porque, normalmente, temos um movimento... poderemos ter um movimento simétrico em baixo. E reparem bem onde é que está a simetria deste algo aqui do lado de baixo. Os 100% estão nos 711 dólares. Ou seja, existe uma forte probabilidade se o preço se o preço vier por aqui abaixo e vier testar este order block e não tiver força para subir, o preço pode vir aqui a esta zona sim. Isto em termos de liquidez. Mesmo que o preço vá aos 130 primeiro. Que é o meu target para uma nova impulsão, caso precise de acabar a estrutura. O que eu quero é que tenham em consideração que existe uma forte probabilidade de, mesmo que o BTC faça um novo máximo histórico, existe liquidez para preencher aqui em baixo. E o BTC, no mínimo, deveria vir futuramente, em 2, 3 anos, não digo quando, pelo menos testar os 2.000 dólares. Este order block nos 2.400 a 2.000... Aliás, de baixo para cima, entre os 1.800 e os 2.800 dólares. Pelo menos este order block eu devia testar. E até porque vos mostro outra coisa em termos de níveis FIB, porque eu conjugo sempre os níveis FIB com os níveis de retração profunda, não é profunda, os níveis de retração não profunda com os order blocks que eu tenho traçados. E basicamente é isto. Nós onde estamos agora, assumindo que temos 2 opções, ou o BTC não vai mais acima e nós poderemos retrair, por exemplo, a este nível 236 ou aqui este nível 382 da estrutura completa, que está mais ou menos aqui nos 1.200 dólares e que está acima da estrutura
inicial da primeira onda impulsiva, e reparem, quando normalmente um ativo tem um movimento impulsivo, ele não tende, nos tempos grandes, nos maiores time frames, nos tempos macro, ele não tem de retrair necessariamente uma retração profunda e vir aqui testar os níveis de baixo. Mas pelo menos o 382 eu deveria vir testar também. E esse 382, neste momento, está acima da onda 1, que também é um nível... Assumimos que isto é uma onda 1, que é um nível comum de fazermos uma retração não profunda da estrutura macro. Isto assumindo que o BTC não vai mais acima neste momento. Mas se o BTC for mais acima, imaginemos, aos 130 capas, aí, por exemplo, deixem-me só alinhar isto aqui mais ou menos para os 130, ok? Aí já poderia... Aí estão a ver que nos 130 capas, se o BTC fosse aos 130 capas, que é o target principal que temos para uma nova impulsão, aí a retração profunda do BTC já bateria certinho com o order block dos 2.300. Portanto, eu volto a dizer, o meu cenário mais plausível para o BTC é isto. É uma impulsão daqui aos 130 capas e depois uma retração futura até aos 2 capas, até aos 2.000 dólares, 2.700. Isto é o meu cenário primário para o BTC, se o BTC conseguir provar que quebra a estrutura para cima desta zona. O outro cenário é realmente o que eu estava a dizer inicialmente, é o BTC não continuar para cima, não conseguir quebrar a estrutura, vir já diretamente abaixo, e aqui temos duas zonas de observação. Temos o order block dos 6.000 dólares, aqui a zona algorítmica que eu tenho marcada nos 5.200 dólares, e depois lá está, temos os 382 da retração completa, que estão mesmo acima do primeiro topo dos 1.200 dólares. Isto são zonas que se tem de ter em consideração para o movimento futuro. E depois, em termos de liquidez, tem também uma contagem que pode ser, e deixem-me só pagar aqui estas setas todas. Aliás, eu vou pagar tudo, que já não é necessário isto tudo. Em termos de liquidez, temos aqui uma contagem que poderá ser mais favorável para os bulls, mas que eu acho a menos provável de todas, que é isto tudo ter sido uma onda impulsiva e que faria uma onda 1, que não me é nada intuitiva a contar, e nós partimos daqui para uma onda 3, vimos buscar este order block aqui em baixo, partimos para uma onda 3 e fazemos alguma coisa assim, por exemplo. Temos aqui uma onda 3 e aí sim seria o cenário mais bullish para o BTC, porque aí poderíamos contar que pelo menos teríamos uma extensão, um 600 e... Espera aí, que eu tenho aqui uma ferramenta errada. Deixem-me só corrigir aqui. Agora isto não me está a ir buscar a ferramenta aqui. Partir, por exemplo, daqui do order block. Deixem-me só alterar aqui a configuração. Aí poderíamos ter nesse caso, que é o que eu considero menos provável de todos, podíamos ter uma onda 3 impossível até pelo menos aos 700.000 dólares. Mas isso eu volto a dizer que é o cenário menos provável de todos, tendo em conta a condição atual do mercado, tendo em conta que também temos uma divergência brutal mensal no BTC, que lhe falta uma terceira perna. Isto não é desconsiderável. O BTC, mesmo que faça uma nova onda impulsiva, tem uma forte probabilidade de manter essa divergência e cair por aí abaixo. Portanto, por isso é que eu acredito que os 130, 150 capas é um próximo possível target para uma nova impulsão, mas depois aí muita cautela que o BTC pode vir por aí abaixo. Isto tudo em termos de Elliott Wave e liquidez. Agora, em relação à geometria, ou seja, Pitchfork. O Pitchfork que eu estou a trabalhar, que também vocês já devem ter visto várias vezes abordado aqui no canal, é este. É este aqui, em chifre. E se vocês forem reparar, este fork, deixem-me só ver se ele está bem traçado. Tá. Este fork está quase a ser invalidado, e mais, porque no último movimento ele deveria ter ido à linha mediana e não foi. Neste momento, o que eu acredito que possa acontecer aqui será, em termos de geometria, portanto, isto excluindo agora a situação da liquidez, olhando apenas para a geometria, o cenário mais provável em relação a este fork será o preço tentar aqui resistência na linha do zero e cair por aqui abaixo. E aí invalidaria este fork, porque os forks geralmente são invalidados nesta segunda linha de extensão, que chama-se que é os 200% da linha mediana, do desvio da linha mediana. E neste caso, este fork a ser invalidado, nós teríamos de reajustar
um novo fork e trabalhar com um novo fork. E o próximo óbvio seria este. Era apenas mudar. Espera aí. Era apenas mudar aqui a pivô inicial. Deixa-me só acertar isto. Era apenas mudar a pivô inicial para aqui. Espera aí. E este fork também já está reativo. Este fork já está validado. Não deve ser considerado o primário. Só um momento que eu não estou a conseguir acertar aqui. Não deve ser considerado o primário porque ainda temos um fork mais válido anterior em funcionamento. Mas depois daquele fork ser invalidado, este será o fork dominante do BTC. E se repararem, este fork para fazer simetria deveria vir no mínimo aqui. Claro que o fator tempo é sempre relevante, mas este fork deveria vir no mínimo aqui. Esta unha roxa. Eu não sei se é visível aí ou não as minhas unhas. Conseguem ver? Conseguem? Sim. Este fork deveria vir no mínimo aqui. E aqui, lá está, isto depende muito do fator tempo. Se eu vier aqui rapidamente, mais abaixo seria. Se fosse mais à frente, já seria o valor mais alto. Mas eu queria ver, se o outro fork fosse invalidado, este fork deveria vir no mínimo testar esta linha. E reparem, se for brevemente, esta linha, lá está. Peço desculpa. Esta linha neste momento está aproximadamente dos 2K, $2.800. Se for agora, nos próximos meses, até ao fim do ano, possivelmente, esta linha está aproximadamente dos $2.800. Ou seja, o que eu quero dizer? O fork primário que eu estou a usar no BTC, se for invalidado, ainda não foi, ainda pode ser reativo, ainda pode matar o BTC por uma nova onda impossível, como eu vos disse inicialmente. Mas se esse fork for invalidado, este será o fork dominante. E eu, sendo o fork dominante, aí, à partida, o cenário primário do BTC passa a ser este. No mínimo, uma correção até aos 2K. No mínimo. Alguém tem questões? Ui. Por acaso houve aqui alguém que perguntou qual é que era a base do algoritmo que estás a usar. É aqui. É o log tradicional que o TradingView tem. Eu acho que isto é o log 10. Eu acredito 10, que isto é o log 10. Eu acredito que o TradingView usa é o log 10. Mas ele não tem configuração para alterar o log. Só tem 100 log e 100 log. Mas eu acredito que o fundamento, eu acredito que o cálculo que eles usam é o log 10. Até porque deixa-me ver aqui, é log 10, isso tem de ser log 10, porque se fosse o log natural, se isto fosse o logaritmo natural, não tinhas um incremento tão grande de valores aqui. Isto tem de ser log 10. Porque o logaritmo natural tem uma exponenciação inversa menor. Isto tem de ser log 10. Mas não tenho a certeza, apenas presumo. Atenção. Mais alguma dúvida? Nesse cenário apocalíptico que estás a apresentar aí como segunda opção. Não é apocalíptico, ainda podes ir ao 130. Apocalíptico para mim, olhar esses valores. Quais seriam as consequências aí no gráfico? O que é que ele iria aí fazer? Iria completar uma onda que é? Quais é que seriam as consequências? Tu aqui, à partida, se o preço vier já aqui abaixo, se o preço... Nós temos duas opções, basicamente, porque eu volto a dizer, o cenário de partir de uma onda 3 aqui do 6K já lá para cima é o cenário que eu, em termos de probabilidade, acredito que tem menos de 1% a acontecer. Como diriam aí outros traders que vocês têm aí, eu acredito que este cenário de vir fazer uma onda 3 aqui, basicamente, identificando, deixa-me mostrar aqui. Este cenário... a pergunta do João Santos. A probabilidade disso acontecer. Este cenário é o menos provável que eu considero. O preço vir aqui abaixo, buscar este order block algures nos 5K, 6K e partir para uma mega onda 3, porque aí já não poderias ter uma onda 5, porque já invalidaste o território da 1, certo? Teria de ser apenas uma onda 3 com uma nova impulsão. E nesse caso, teríamos a falar de uma onda 3 que iria no mínimo a valores de 500K para cima. Mas eu neste momento acredito, por vários fatores técnicos, divergências, estrutura, geometria, acredito que esse cenário, em termos de probabilidade, é o cenário menos provável de todos. O mais provável é o 130K. O mais provável é tu quebrares para uma nova impulsão, de alguns destas... O preço ainda pode ir um bocadinho mais abaixo, desde que não invalide os 14K. Desde que o preço não invalide os 14K, o cenário mais provável é uma impulsão até aos 130, 150, o máximo 220K. O máximo. Que eu tenho lá
que eu tenho nessa zona também 2 targets. Mas digo para ser mais conservador, que eu gosto de ser mais conservador. Eu trabalho hierarquicamente, eu gosto de ser mais conservador nos meus targets. O meu primeiro target é 136 capas e depois 155 e 222, aproximadamente. Já não lembro de corte, para ser sincero. Mas isso seria o meu cenário primário, mas avaliando que o BTC está num fim de uma estrutura. E a minha dúvida é, já acabou a estrutura ou não? Porque eu não estou a conseguir contar 5 ondas já concluídas aqui. Não consigo. Sei que há traders que conseguem contar, mas a mim não é intuitivo. Portanto, para mim, eu gosto que a minha contagem seja intuitiva, seguindo as regras, e para mim ainda não é intuitivo contar 5 ondas aqui. Portanto, eu acredito que falta uma última impulsão aqui. Mas reparem, isto é uma impulsão que eu não considero que seja bullish. Porquê? Porque isto já é um término de força compradora do fim de uma estrutura de 13 anos, ou 14, ou 13, que é o que o BTC tem. Portanto, neste momento, mesmo que o BTC parte para uma nova impulsão, é para depois cair e cair forte. O BTC, nós só temos, ou o BTC já acabou uma estrutura de 5 ondas, ou estará prestes a acabar. E estando prestes a acabar, se já acabou, o caminho agora é para baixo, diretamente. E o próximo target será, e o próximo sítio onde poderemos suportar o preço, se já acabarmos uma estrutura de 5 ondas, a próxima zona será aqui nos 6 capas, mas seria para fazer algo assim, por exemplo, que eu vou identificar agora e vou exemplificar. Espera aí. Deixa-me só apagar esta seta daqui, que eu não sei onde é que está. Ok. Se o preço agora partisse os 14 capas e fosse aqui abaixo, seria para fazer algo assim. Seria para fazer algo assim, testar a linha mediana de fora e ir realmente aqui abaixo aos 2 capas. Poderíamos ter porque lá está. A minha outra alternativa é eu partir para uma nova impulsão. Se eu partisse para uma nova impulsão dos 6 capas, a situação seria uma impulsão de uma onda 3. E lá está. Aí estaríamos a falar daquele cenário mais bullish de todos, que eu acho menos provável. De um ponto de vista de análise técnica. E sei que, assim, de um ponto de vista fundamental, eu acredito no BTC, eu estou investindo no BTC, isso tudo que a gente sabe. Agora, de um ponto de vista técnico, eu acredito que se o BTC vier a 6 capas, o cenário dele partir para uma mega onda 3 é o menos provável de todos. Acredito que se ele viesse testar os 6 capas, o que poderíamos ter seria um cenário dele vir testar esta zona, vir buscar liquidez acima, a algum ponto histórico, ou aqui aos 14, ou aos 30 e tal, ou mesmo aos 50, e depois cair e vir buscar os order blocks que estão por preencher há mais de 5 anos. O dos 2 capas ou o dos $600. Porque o cenário mais provável, se eu romper os 14 capas, é esse. Eu vir buscar liquidez aos 6, ter uma pequena impulsão de alguns meses para cima para fazer para completar uma estrutura corretiva e depois cair para baixo. Isto seria, em termos de Elliott Wave, um ABC gigante. Isto seria um ABC no gráfico mensal gigante e vir aqui buscar ou algo dos 2 capas ou algo de $600. Porque o cenário mais provável, volto a dizer, é ele partir daqui para uma nova impulsão e acabar a estrutura completa do BTC nos 130, 150 capas aproximadamente, e aí sim cair. Cenário 2, em termos de probabilidade, é ele cair já daqui, vir testar os 6 capas, depois teres uma impulsão que seria uma onda B dos time frames grandes e testar aqui a zona dos 20 ou 50 capas aproximadamente para vir buscar a liquidez lá abaixo, porque se ele quebrar os 14 capas, para baixo, já volto a dizer que a onda 3 impossível é o cenário menos provável. Portanto, nesse cenário, o que aconteceria seria provavelmente haver uma boa oportunidade, uma trade mensal ou semi-anual de quem entrar aqui na zona dos 6, conseguir fazer ainda um bom intrasemanal até aos 20 ou até aos 50 capas. Seria uma ótima trade para quem gosta de entrar e sair do mercado. Mas para investir no BTC, seria uma zona em que eu duvidaria imenso que eu partiria aqui para uma nova impulsão. Porque temos geometria, estamos a trabalhar contra geometria, estamos a trabalhar contra vários forks, não acredito. E temos uma divergência brutal nos gráficos grandes, nos time frames grandes. Portanto, eu vir aqui buscar liquidez para partir para uma nova estrutura super impulsiva, é possível, mas tudo é possível, na verdade, mas é o cenário que eu menos acredito. Para já, eu peço cautela para
Se o preço partir para uma nova impulsão, tenham muito cuidado. Se o preço for até aos 130 capas, será aqui uma zona onde muitos investidores, muitos fundos institucionais vão sair com tudo ou com quase tudo. Se o preço for aos 130 capas, vai ser uma zona de grande volume de liquidação de preço. E aí vamos ver uma mega onda impossível para baixo. É a cautela que eu vos quero. Porque eu acredito que muita gente vê o preço. Se vir o preço a partir para cima, vai ficar eufórico, vai ficar, olha, o preço vai partir para cima, vai para a lua, aquilo que vocês costumam dizer, e o que eu aconselho é que se o preço partir os 70 capas outra vez, vai ser uma onda 5 muito tímida, e vai ser para buscar o resto de liquidez para começar a vender, porque a partir do momento em que o preço quebra esta zona, como o gráfico está, a partir do momento que o preço quebra esta zona para cima, se quebrar, isto é uma zona onde as grandes instituições vão começar a sair. E a sair em grande. A partir daqui até ao target. Que eu tenho marcado, que referi de 130 a 150 mil dólares. Isto a partir daqui de cima é onde a liquidez institucional vai absorver a liquidez de retalho e começar a vender BTC em grande. Percebem? Portanto, quebrar neste momento os 70 capas não é positivo. Não é bullish. Mesmo que o preço vá mais acima, não é um cenário bullish. Porque isto é o término de uma estrutura impulsiva de 12 anos. Percebem? É isso que eu quero acautelar as pessoas. Porque eu não venho cá todos os meses, venho cá às vezes uma vez ou duas por ano. E o que pode acontecer é isto. É o preço quebrar para cima, as pessoas ficam eufóricas, mas o preço... Isto é um término de uma onda impulsiva. O preço tem de vir pelo menos aqui aos 6 capas ou deveria vir aqui aos 2. Isso é mensal, não é, Tiago? Isto é um gráfico mensal. Porque pensem assim. Diz-me. Agora, porque isto é uma mera curiosidade, do ponto de vista analítico do Bitcoin, não é? Eu gostava que, se depois tivesses tempo, analisasses também no gráfico mensal Ethereum Bitcoin. O que eu perceber? Ethereum. Ok, sim. Ethereum, eu tenho aqui ao lado. Ethereum, mas contra Bitcoin. Contra Bitcoin. Espera aí. Sim, quero ter uma perspectiva. Isso é um gráfico que eu não costumo analisar, para ser sincero. Isso é um gráfico. Eu não costumo fazer comparações, mas deixa-me ver aqui. Espera aí, que isto aqui a escrever é mais difícil. Eu estou com o touchscreen. Espera aí. Qual é que é o gráfico mais antigo do ETH-BTC? Alguém sabe? Provavelmente deve ser também a Bitstamp. Deixa ver. Deixa ver outro, peraí. Ok, isto é um bocadinho melhor. Ok. Agora, em relação à liquidez, digo-te já que eu não tenho quase nada para considerar como imbalance. Tenho aqui um pequeno imbalance no preço desta zona. Foi uma zona com o preço onde estou. Em termos de imbalance, o preço poderia vir aqui um bocadinho mais abaixo para buscar a liquidez que falta, mas eu acredito... Eu normalmente, quando eu vejo imbalances tão pequenos, em termos de distância de preço, ainda hoje tive uma situação com uma pessoa que tem estado a acompanhar. Isto são situações onde, apesar do imbalance não estar preenchido, basicamente o imbalance é um cruzamento de preço. É quando o preço tem um rompimento de estrutura, o preço depois deve vir encontrar a última liquidez antes do rompimento de estrutura. Agora, eu neste caso, apesar de haver aqui um pequeno imbalance, eu teria muita cautela a tratar este imbalance mesmo para posições de longo termo. Mas lá está. Mas por outro lado, eu também não tenho aqui nenhum order block. Deixa-me ver aqui uma coisa. Deixa-me ver se algum destes order blocks está por mitigar. Deixa-me só mudar aqui. Este está mitigado, esquece. O order box já mitigado, eu também não considero para entrar em posição. Deixa-me ver este. Eu tenho de tudo, pá. Não, este order block por acaso não está mitigado. Há uma possibilidade, por exemplo, eu não sei se isto é possível shortar ou não, se está atividade para shortar ou não, mas à partida temos aqui uma boa zona de venda ou de short aqui acima dos 0.09325 aproximadamente.
Isso será uma zona onde o preço ainda poderá reagir com alguma liquidez. Mas lá está. Nós já estamos aqui muito próximos do order block. O preço está a reagir. E lá está. Isto é uma zona que eu não considero confortável, porque o preço está a reagir muito próximo à zona algorítmica e o preço está a reagir à frente. Eu aqui, assim como o imbalance, eu já não consideraria isto uma zona segura para entrar com posição. Para sair, neste caso, ou para vender, ou para shortar. Agora, em termos de verdadeiro imbalance, portanto, eu volto a referir, estou apenas a falar de liquidez. Depois já vou ver geometria. O verdadeiro imbalance está aqui. Nesta zona. Perdão. Espera aí que eu não sei se vê bem. Se vocês não viram o que é que eu estou a identificar, digam. Porque eu aqui do meu lado vejo bem, mas eu sei que aí pode não se ver. Conseguem ver o que é que eu estou a identificar? Esta box aqui grande, conseguem ver? Entre o... Eu vou ter uma linha, espera aí. Entre aqui e aqui. O verdadeiro imbalance neste par está aqui. Em termos de liquidez, era aqui que eu, pelo menos nos time frames mensais, estaria a olhar para uma possível entrada. Claro que é assim, é o que eu digo sempre. Quem entrar ao mercado todos os dias tem oportunidades. Agora, quem é um investidor a longo termo, a única zona que eu estaria a considerar neste momento seria aqui. Isto é um bloco enorme. Lá está. E aqui eu teria de baixar o time frame. E teria, por exemplo, de considerar, por exemplo, a título de exemplo, esta zona aqui, por exemplo. Olha, aproximadamente nos 0,03550 aproximadamente. Seria aqui que eu começaria a estabelecer entradas. Mas lá está, isto para eu ir aqui, isto é um preço que poderá demorar meses a vir aqui ou mais. Deixa eu ver também em termos de divergência no mensal. Não, no semanal, aliás. Divergência no semanal, deixa eu ver o mensal. Por acaso o mensal não tem. Tem aqui uma divergência no estocástico, mas não tem. Ok. Mas eu, o ETH-BTC, não consideraria... basicamente, para mim, está numa zona de no man's land. Estão a perceber? Agora deixa-me ver em termos de geometria. Se há aqui alguma coisa que se encontre. Aqui nada. Ok, aqui também nada. Deixa-me só verificar isso modified. Espera aí. Também nada. Isto aqui parece que não encontro aqui grande apoio geométrico. Deixa-me ver aqui uma coisa. Deixa-me ver ao contrário. Ok. Ok. Este fork parece-me válido. Tem um mediano. Ok, está a reagir aqui. Eu aqui, olha, por exemplo, o que é que eu vos digo aqui? Se o preço reagir aqui, lá está, porque ainda não podemos ter confirmação que o preço aparentemente a tentar fazer suporte na linha do zero. Temos duas oportunidades. Ou o preço, se o preço reverter daqui, que é o que é, espera aí. Se o preço conseguir reverter daqui, entrar dentro do fork outra vez, a simetria estará nesta zona aproximadamente. Claro que aqui volto a dizer, depende do fator tempo, mas estará nesta linha roxa deste fork aqui, aproximadamente nesta zona. Poderíamos ter aqui uma boa entrada, não por liquidez, mas por simetria do preço, nesta zona aqui aproximadamente. Na zona dos 78 até aos 117. Seria o que eu estaria a ver. Mas a minha probabilidade maior é que isto até rompa para cima. Ou seja, isto é o gráfico do quê? Isto é o gráfico do Ethereum em relação ao BTC. Portanto, o Ethereum a ganhar força em relação ao BTC, certo? Exatamente. Ok. Ou perder. Não, pois, neste caso eu até diria ao contrário. Neste caso eu até diria que a probabilidade maior, até porque em termos assim, eu digo-vos uma coisa, isto não dá para contar ondas assim em cima do joelho. Uma coisa é que eu já tenho mais ou menos contado no BTC, que é uma coisa que demora tempo a fazer. Agora, a olhar aqui intuitivamente, isso até poderá parecer uma nova estrutura impulsiva. Ou seja, eu à partida, aqui, se eu tivesse de prever para onde é que o preço iria, aqui preveria que o preço vai para cima. Porque ele tem todo...
a ação de preço, isto usando apenas price action, eu acredito que aqui o preço está para cima. Por duas razões. Ele está a tentar violar aqui o fork que eu vos disse. Ele está a fazer suporte na linha do 0, que é o único fork que eu encontro que me faça estrutura aqui. Ele está aqui a tentar fazer suporte na linha do 0. Isto indica-me que o preço poderá ir para cima e violar o fork por completo. Outra coisa é, os order blocks aqui, o único que está por mitigar é este. E nós tivemos um front run ao order block. Basicamente é isto. O order block deveria retrair a 50% sobre ele mesmo e o preço não foi capaz. Não. E quando temos um cenário destes, o que acontece normalmente é há muitas posições a colocarem-se na zona algorítmica e o preço simplesmente stopa tudo. O preço simplesmente stopa o algoritmo e continua. Portanto, a situação de maior probabilidade neste par é do preço continuar para cima. E até pode ser aqui, deixa-me ver aqui com algos simétricos o que é que podemos ter aqui como target. Mas há os mais conservadores. Deixa-me ver aqui uma coisa. Espera aí, deixa-me ver se há simetria aí em cima. Por acaso é um par que eu nunca estudo. Não, mas foi para comparar. Eu trabalho tudo. Eu comparo todos os pares que trabalho contra o dólar. Ou neste caso contra o SDT. Mas basicamente é a mesma coisa. Espera aí. Deixa-me ver aqui uma coisa. Ok, ali não fez simetria. Deixa-me ver aqui outra coisa. Também não. Espera aí. Espera aí uma coisa. Não. Ali não. Deixa-me ver aquela primeira estrutura ali. Ali viu a estrutura, não. Então deixa-me ver aqui. Pessoal, enquanto o Tiago está aí, não se esqueçam de colocar like aí no vídeo para ajudar. Né? Olha quem está aqui também, entretanto já chegou. Ora, muito boa noite. Boa noite. Não, tudo bem? Anda a fazer piscinas para estar aqui, caraças. Anda a correr de um lado para o outro. Olha. Conseguem ver? Ainda tenho que para lá voltar. Por isso temos que despachar aqui o serviço. Eu não estou a ver, estou aqui agarrado ao gráfico. Olha, à partida, e deixa-me ver aqui uma coisa também em termos de retração. Deixa-me agora ver aqui uma coisa. Vai voltar a pôr isto em full. Espera aí. Ok, não. Deixa-me ver aqui outra coisa. É possível que eu esteja a fazer um measure de moves aqui e nesse caso o primeiro target seria aqui, aproximadamente. O primeiro target, caso eu parte para uma nova impulsão, o primeiro target seria aqui nos 44, no 0.445 aproximadamente. Olá. Não, espera aí. 0.44. Mas isto se eu partir para cima, isso seria o primeiro target que eu consideraria. Aliás, há aqui um intermédio de um algo simétrico, mas isso normalmente não é muito reativo, tendo em conta a quebra de estrutura aqui. Ou seja, o primeiro target que eu consideraria real, a não ser que eu fizesse uma reação primeiro. Imaginem que eu fazia isto. Espera aí. Uma coisa era o preço fazer isto e reagir aqui nesta zona, e nós aí, se tivéssemos aqui uma reação considerável, porque o preço nunca reagiria aqui fortemente. O preço a reagir nesta zona seria algo assim, por exemplo. Estaria 2 ou 3 vezes antes de cair. Aqui, se virmos uma reação nesta zona do 0,2 aproximadamente, se ficar aqui uma reação prolongada, aí poderá o preço retrair daqui. Mas a partir do primeiro target mais técnico, será aqui na zona dos 44, aproximadamente, 44. Portanto, 0,44 BTC por ETR, ou ao contrário, não sei como é que isto é. Portanto, neste gráfico, o primeiro target deste measure de move que eu medi aqui é no 0,43, 0,44 aproximadamente. Mas ter em conta as zonas intermédias, ter em conta o 0,20. Okay. Tem de ter em conta aqui a zona do 0,20. Porque o preço poderá reagir aqui. Mais alguma questão? Ou mais alguma dúvida técnica? Ou de alguma coisa que eu tenha falado entretanto? Alguém? Revoltou muita gente aí no canal a minha análise ao BTC ou não? Não, os $600 não de repente passou ao lado. Não, só para aí umas São saltos. Já imaginaram que era ter a oportunidade de comprar BTC a $600 outra vez? Epá, eu acho que era mau. Mas se calhar algumas exchanges não gostavam, não sei.
Pá, não sei, sabes que eu não olho muito essa parte fundamental, sinceramente. Estás a querer dizer comprar $600 de BTC? Não, estou a dizer... tu não acompanhaste a análise, Nelson. Não está a chorar. Não está a chorar o Nelson. Eu tenho... Mas, não, eu já estou a esfregar as mãos. Não. E falar nesse preço? Não, mas repare assim, os $600 não é um... Mesmo, perante aquilo tudo que eu disse anteriormente, os $600 não é o cenário mais provável. O cenário mais provável é os 2.000, é os 1.800 aos 2.700, aproximadamente. Que aí existe um order block há 5 anos, e é o principal, é aí que existe mais liquidez presentemente. Mas existe outro nos $600 que poderá ser testado caso o dos 2.000 falhe. É uma possibilidade, mas lá está. O que eu disse basicamente ao pessoal, Nelson, foi isto, é que para já o cenário mais provável no BTC é ir aos 130 capas e cair para o 2.800. Isto é a minha análise primária. Isto é a minha análise primária no BTC. É o BTC está a fazer uma estrutura impulsiva em relação à minha probabilidade de análise. O BTC está a acabar uma estrutura impulsiva multianual, porque basicamente eu conto isto tudo como nós já temos 3 ondas completas. Esta poderá ser uma onda 5, mas eu não consigo contar aqui 3 subondas no meu gráfico. Há quem consiga. Há muitos analistas que fazem contagem de Elliott que já conseguem ter aqui 5 ondas. E se esse for o caso, o BTC já não sobe mais, para já, e vai diretamente aos 6.000 ou aos 2.000. Daqui. Bom, ou seja, nós temos aqui a possibilidade de BTC a 600 paus, Ethereum pau e Cardano a 1 nanocêntimo. Por isso, vamos aproveitar, malta. Vamos aproveitar. Mas repara, eu tenho que fazer cautela que isto é uma análise multianual. O BTC vir aos $600 não é para o mês que vem. Há de ser para o ano que vem, daqui a 2 anos ou mais. Estão a ver? E isto, olha, o BTC se vier aos $600, primeiro tem de vir aos 6.000. Ir a seguir, fazer um... agora estou aqui a pensar. Se BTC for a 600 paus, haverá números suficientes para medir a cotação da Shiba? Haverá zeros suficientes? Não em dólares. Ou da SafeMoon, essas moedas super valiosas. Tu sabes que eu não vejo as coisas dessa forma. O Tiago não vê essas coisas. Eu olho a zero fundamento. Zero. É como o Daniel. O Tiago é muito como o Daniel. Eu só vejo gráfico. É o que eu digo sempre. Podiam começar a cair bombas atómicas lá fora que eu só olhava para o gráfico. Estás a ver? Eu só olho para o gráfico. Eu não considero absolutamente mais nada. Não considero fundamental. Mas isto em cripto, eu não trato stocks, mas eu faço muita análise intelectual, só por curiosidade intelectual em stocks. Eu não considero, se a empresa abrir falência, eu não considero. Eu já vi gráficos de empresas que declararam falência e o gráfico faz mais de 200% para cima. Antes de cair, sim. Claro, antes de cair. Portanto, eu nunca considero fundamentos de mercado. Eu considero apenas o que está no gráfico. Até porque pensa assim, o que está no gráfico é a análise fundamental. E isto é isto que muita gente não percebe. A análise fundamental tem sempre o aspecto de poder ser interpretada. Ou seja, sai-te uma notícia sobre uma empresa, ou uma parceria, ou qualquer coisa. Tu podes interpretar essa notícia como algo positivo ao mercado, mas outro economista pode interpretar isso como algo negativo. Entendes? A própria notícia em si, mesmo quando consideras inflação de mercado e inflação de moedas, há analistas que consideram algo positivo e há analistas que consideram algo negativo. Como tal, isto nunca vai... Este tipo de cenários nunca vai ter uma ação real no preço. O que tem uma reação real no preço é se o preço está sobrecomprado ou subvendido. Entendes? Se tu tiveres... Pensa assim, Nelson. Se tu tiveres tudo a zeros, se o preço viesse a zeros em todos os ativos, acontecesse o que acontecesse no mercado normal, o preço só tinha um caminho para subir, certo? Mesmo que saíssem as piores notícias depois do mercado vir a zeros, ou se tivesse uma mega correção em todos os mercados e todos os mercados caíssem muito mais do que a crise de 1929, viesse tudo cá abaixo, poderia começar uma guerra a larga escala ou qualquer cenário apocalíptico, o mercado já não tinha mais por onde descer, já estava tudo vendido, o mercado só tinha por onde ser comprado. Estás a perceber? E é por isso que eu digo que só interessa e é por isso que muita gente que opera nos mercados perde dinheiro, porque as pessoas acabam por
assimilar, eu até ia comprar, mas saiu aquela notícia, estou duvidoso. Não interessa, porque o mercado em si, a ação de preço, o gráfico, já te diz o fundamento todo que o mercado está a olhar. Tu olhas para um gráfico, imagina, eu digo-te assim, eu sou um crente do BTC a nível político, a nível social, a nível ideológico. Eu acredito que o BTC, a mesmo nível de preço, possa, daqui a 30 anos, estar a níveis de $1 milhão, 10 milhões de dólares por BTC, mas isso não invalida o facto que eu olho para o gráfico e vejo o gráfico terrivelmente sobrecomprado. Em todos os aspectos, em termos geométricos, em termos de força relativa, em termos de price action, em termos de algoritmos, o gráfico está a gritar por todos os lados, está sobrecomprado. Estás a perceber? Uhum. E nesta perspectiva, por muitos bons que sejam os fundamentos do BTC, e por muito ideólogo que eu seja em relação ao BTC, eu não vou olhar para essa parte fundamental, eu só vou olhar, mas o gráfico está sobrecomprado. O BTC vir a $600, por exemplo, que é o meu cenário mais bearish de todos, e subir, só seria positivo. Porque pensa o que é que seria para o preço, a quantidade de liquidez que não existe nos $2.000 e nos $600. Tu aqui irias ter a força institucional toda a entrar, tu aqui irias ter automaticamente trilhões de dólares a entrar nesta zona. Ou cá em baixo. E trilhões de forcas e casas incendiadas e o caralho. Olha, estava aqui a dizer no chat e digo agora aqui na live. Se BTC for a 600 paus, o CAC manda desligar os vulcões em El Salvador. Eu acho que ele ligou aquilo. Mas eu digo, isso é o meu cenário mais velho. O cenário mais provável é os $2.000, aproximadamente. Eu acredito que o BTC, mesmo indo aos 130 antes, pode vir aos 2.000. É o que eu acho mais provável. É a minha análise primária. Ok. Olha, isto nós estamos a fazer também isto de análise técnica com videojogos, de NFTs também. Ou podemos começar a falar a sério? O Tiago, não consigo acreditar nisso no BTC. Eu sei que não. Mas espera aí. Eu volto a dizer que não é o meu target primário. O meu target não é o cenário principal. É tal coisa. Tu falas de um valor muito extremo. Eu tenho nesse valor. Pensa assim, eu tenho 2 zonas de liquidez extremas. 3, aliás. Eu tenho 3 zonas de liquidez extremas. Tenho esta zona este order swap dos... Espera aí. Entre os $3.000 e $6.000. Depois tenho outra. Aqui, pensa assim, aqui é onde existe mais liquidez no mercado. Aqui é onde existe mais interesse de compra no mercado. E tu pensa, as instituições não vão entrar em pesado até o preço chegar aqui. Pensa assim, eu penso de maneira institucional. E eu sei que é aqui que as instituições estão a olhar o preço. Não quer dizer que o preço tenha de vir aqui abaixo. Mas é nessas 3 zonas, que o grande capital está a olhar e está à espera que o preço aqui venha. Agora, claro que se o preço não lhes der uma oportunidade de entrar aqui, eles vão ter de se adaptar e entrar num ponto mais alto. Mas é aqui que a liquidez institucional está à espera do preço. Nos 6.000, nos 2.000 e nos 600. É aqui que a liquidez institucional está toda à espera, em pesado, num cenário macro anual de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. É aqui que o poder institucional está todo à espera do mercado. Sim, mas Tiago, mas para uma coisa, eu percebo o que estás a dizer, são pontos que são considerados de entrada, porque têm order blocks e tudo. Mas eu até tenho aqui um comentário que eu até acabo por pegar nele e dizer aquilo que eu penso. Mas muitas dessas instituições, e estamos a falar das maiores instituições, tiveram a oportunidade de entrar nestes valores, ou valores mais abaixo, e não fizeram, e compraram em valores, não estamos a falar em valores de 20k, não estamos a falar de valores de 18k, estamos a falar de comprar em valores a rondar uma média de 40k. Não, mas espera aí, mas primeiro ponto, tu não sabes realmente quando é que elas compraram, tudo o que tu sabes é notícias que saíram, tu não sabes exatamente... Não, tu tens reportes. Tu não sabes exatamente... Tens reportes públicos, Tens o índice da Grayscale que identifica basicamente todas as instituições de grande peso que compraram, como tiveste agora o exemplo de quando vendeu a Tesla. Nós sabíamos que vendeu no mês de
A Tesla só sabemos porque eles anunciaram agora no relatório. Exatamente. Periódico, no relatório trimestral ou semestral. Mas as próprias empresas, estas grandes, anunciam as compras e as vendas dos ativos e detalhadamente quando foi. Mas, ó João, o que eu quero que tu percebas é isto. Imagina, quando o BTC estava inicialmente aqui, primeiro, tu para uma instituição, primeiro ponto, aqui, tão atrás, as instituições não tinham capacidade legal de entrar no mercado, pelo menos no mercado de cripto. Agora já tem em alguns países. Ponto número 1. Ponto número 2. Tu só consideras um order block válido depois da quebra de estrutura. Ou seja, quando o preço estava, por exemplo, aqui, vou-te mostrar uma coisa. Quando o preço estava, por exemplo, aqui, espera aí que eu não conseguia pagar. Quando o preço estava, por exemplo, melhor aumentar. Quando o preço estava aqui, isto não havia aqui uma entrada técnica possível. Estás a perceber? Tu precisavas de estrutura para cima, precisavas de pivôs acima, de estrutura acima, para conseguires considerar isto um ponto de entrada. Só depois, por exemplo, deixa-me aqui apagar outra vez este... Só depois é que apareceram os order blocks. Só depois desta zona aqui, só depois de eu fazer um topo aqui, por exemplo, só depois do preço fazer um topo aqui, porra, não estou a conseguir, aqui nos 20 capas, só depois desta zona é que tu poderias considerar aqui os 2 capas como um order block de entrada. Só depois. Sim. Antes Sim. Não. E repara numa coisa, isto é uma coisa que eu tenho fartado de abordar até nas minhas formações, é isto, imagina. Quando o preço veio aqui aos 3 capas em 2018, o que é que foi? Foi em 2018, não foi? Aqui em 2018. Porquê é que tu achas que às vezes no preço nós temos consolidações que demoram bastante tempo a ocorrer e depois temos logo a seguir um movimento impulsivo como o que tivemos aqui em 2020? Sabes porquê? Porque em 2018 o mercado estava todo à espera deste order block dos $2.000. Entre os $1.800 e os 2.200. Era isto que as grandes baleias de cripto, que as instituições estavam a começar a entrar no mercado, era este valor que o mercado estava a esperar. Mas esse order block que tens aí em baixo, 2 capas, já estava aí em 2019. Já estava, mas não tinha estrutura para entrar nele até ao topo. Entendes? Tu só podias entrar no order block depois de um topo e retração interna. Tu só podes considerar um order block como ponto de entrada depois de um topo e de uma retração interna. Imagina isto. Tu tens um order block aqui, imagina defeito. Está aqui, isto é um order block aqui feito. Só podes considerar este order block como uma zona trabalhável depois de um topo e de uma retração interna até vir tocar este order block. Antes disto, o order block não é trabalhável. Pelas instituições. Quando o preço estava aqui, a partir para cima, este order block não era trabalhável. Só depois, quando tens uma retração interna nos time frames grandes, é que este order block se torna trabalhável. E era em 2018. Mas lá está, aqui o mercado não deixou o preço vir a este order block e adiantou-se e reagiu num order block intermédio, que foi neste aqui. O mercado em 2018 reagiu aqui, neste order block. Mas repara uma coisa. Mas repara também uma coisa, por exemplo, só para contra-argumentar aí uma coisa. Se a tua primeira probabilidade, que é ir a 130k, por exemplo, mais order blocks vai abrir pelo caminho, correto? Vai, mas a questão é aqui, tu neste momento tens tudo praticamente, ou melhor, tu vais ter mais order blocks para cima e podes realmente formar aqui um order block a considerar, mas a questão é, depois de uma estrutura principal, tu tens o preço, tu tens, isto entra outra parte da análise, tu tens o preço, tu tens 5 estruturas completas no preço. Tens uma onda completa aqui e consegues contar 5 ondas até aqui aos $1.200. Tu tens 5 ondas completas até aqui aos 20 capas, portanto faz uma onda 1, uma onda 3 e estás a completar uma onda 5 no time frame maior do BTC. E a questão é esta, aqui não tem a ver com a liquidez, tem a ver com a contagem de ondas. O preço está a completar uma estrutura absoluta no gráfico. Estás a perceber? O preço, e já para não falar nas divergências, que isto é uma coisa que eu sinceramente também não olho muito. Mas tens aqui uma divergência mensal brutal no BTC. Ou seja, o preço a quebrar de estrutura para cima vai-te fazer uma divergência, vai fazer 3 toques de divergência histórica no mensal e o preço a ir aos 180 capas vai desabar por aí abaixo. É que vai... Sim, eu não digo que não... Atenção. Sempre que faz um novo topo... Não, mas repara, o preço desaba, não é? Mas uma coisa
uma coisa na minha perspectiva, e eu, Tiago, sabes muito bem que eu não sou analista técnico, não tenho interesse e aprendi muito com você. Sei lá, no meu ponto de vista, se fosse aos 130k e viesse aos 6 ou aos 2k, era acabar com uma estrutura, para mim era acabar com uma estrutura gráfica. Não era. Tu tens estrutura. Não era. A maneira como a maior parte das pessoas olha para a estrutura não é correta. O que define a estrutura é a geometria do gráfico. É como os... Porque é que eu e o Daniel medimos muito. Mas tu numa geometria tens vários pontos onde realmente o gráfico pode ser suportado, não é? Não tem que ser necessariamente... Tens, mas lá está, tu tens uma conjugação de várias forças. A análise técnica não é só olhar a estrutura, não é só olhar a liquidez, não é só olhar a geometria, não é só olhar o momento também. É conjugar os fatores todos. Tu, por exemplo, tu sabes, existe a teoria de Elliott, que já foi abordada aqui várias vezes, que te diz que uma onda impulsiva geralmente move sempre em 5 ondas motrizes. E tu tens 3 ondas motrizes claramente completas no BTC, em termos de tempo e de estrutura, estás a acabar ou já terminaste uma quinta. Eu acredito que falta a última perna da quinta para acabar a estrutura completa, mas basicamente tu acabando 5 ondas numa estrutura, o preço tem de retrair, isto excluindo a geometria, excluindo os algoritmos, excluindo os order blocks, só em termos de teoria de Elliott, o preço concluído de 5 estruturas impulsivas tem de retrair, e tem de retrair muito, tem de retrair parte da estrutura completa. Entendes? O preço... pouco como acontece naquelas altcoins que numa semana vão... Mas repara uma coisa. Isso é bom, não é? Tem que retrair a estrutura completa. Tu estavas a mencionar estas altcoins. A única razão que eu pedi ao Tiago para analisar a Ethereum Bitcoin era para tentar perceber se era o mercado que estava a desabar ou se realmente estava a haver transferência de valor para o outro lado. Poderá haver. Ethereum ou outra narrativa que possa existir no mercado que faça trazer mais valor. Poderá haver. O Ethereum está a ganhar bastante força em relação ao BTC, pelo que eu vejo aqui neste gráfico. Eu acredito que o BTC... Olha, diz-me. O José, aqui no chat, acaba de dizer que se BTC for aos $600, tem uma mulher de 21 anos encomendada. Não, mas para. Eu volto a dizer. Agora, para quem não conhece, o José faz parte do painel. Eu volto a dizer que esse é o cenário mais bearish que eu tenho. Estão a perceber? Não é o mais provável, entendem? Isso não é o cenário mais provável. O cenário mais provável Tiago. É os $2.000. Mas o preço, eu apostaria, na minha convicção, uns 80% que o preço dos próximos anos há de vir aos $2.000. Mesmo que vá aos 130 anos. O preço na estrutura que tem, espera aí que agora fechei o gráfico, deixa-me abrir outra vez. O preço, a estrutura que tem, em termos de contagem de ondas, mesmo que parte de uma nova onda impulsiva, é para terminar, porque pensem assim, nós temos 5 ondas quase completas, falta-nos, aparentemente, pela minha contagem, falta-nos a onda 5, da onda 5, da onda 5. Nós estamos a meio da onda 5 da estrutura completa do BTC. O que faltará será isto, uma leg up só, para acabar a estrutura. Basicamente falta-nos o término da estrutura toda no BTC, para fazermos uma retração profunda. É o que falta. Na minha análise é o que me falta. Mas o preço a quebrar, a ir buscar, a quebrar este máximo histórico, o casista pensa assim, quem está comprado em BTC, quem percebe da análise técnica, o que vai ver quando quebrar os 70 capas e começar a ir buscar o target que eu estou a falar, vai sair tudo a vender o grande capital. Porque uma coisa é falarem do retalho, outra coisa é falarem de algumas empresas que começam a comprar ou fazem DCA, mas o grande capital que está investido há mais tempo vai todo sair aqui pesado. Tu vais ter aqui milhões, não, vais ter dezenas de centenas de milhares de BTC serem vendidos aqui, acima desta linha. Todo o grande capital em BTC vai sair do mercado aqui para esperar uma retração profunda aos níveis que eu referi, aos 6 capas, aos 2 capas, aos $600, para depois continuar. Mas reparem, ainda temos muitas análises pelo meio. O preço ainda a vir aos 130 capas, que a ir lá não vai lá antes do final do ano, ou início do ano que vem. E mesmo isso acontecer, só depois disso,
é que temos uma retração profunda. Não há nada a mudar em relação à minha última análise. Porque isso são gráficos mensais. São gráficos que não mudam de um dia para o outro. Nem de uma semana para a outra. Entendes? E isto é uma análise que eu tenho há meses. Continua. E há de continuar mais um ano. Ou mais 2. Percebes? Até o preço ir ao target. A não ser que invalide os 14 capas. Aí muda de figura. Se o preço agora descer abaixo dos 14 capas, aí muda de figura, porque aí teremos que considerar uma potencial ou onda 3 para cima, ou então realmente um ABC dos tempos grandes. E esse seria o cenário mais provável. Se quebrássemos aqui os 14 capas, o cenário mais provável seria um A, aqui, B, e depois um C aqui abaixo para começar uma nova impulsão. Aí seria o que eu presumiria para o BTC, se fôssemos... Mas lá está, para não desanimar os bulls, que eu sei que há aí muitos, há uma possibilidade do BTC vir aos 6 capas e fazer uma onda 3 disto tudo. Há essa possibilidade. Mas não é que eu considero... Isto é a minha possibilidade terciária. É que está mesmo no fundo da gaveta ao pé das meias, estás a perceber? Isto é a minha... É possível, mas é a minha possibilidade menos provável neste momento. Pronto, Tiaguinho. Tiaguinho. Ok. Vamos lá, amigo. Olha, tens que vir aqui mais vezes também. Tá bom. Quando quiserem. Esta dos 600 vai ter que ser explorada agora nas próximas edições. Não é a probabilidade maior, não é o cenário principal. 600 é o novo standard. É o novo standard. 600 é o meu... 600 é o meu mínimo. Como é que a psicologia funciona? Eu acho que só para complementar, as pessoas podem achar ridículo, mas eu acho que toda a gente deve ter sempre um plano A, B, C, D, E. Mas olha, eu digo-vos uma coisa. Concordo em absoluto. Tiago, eu estou aqui de alguma forma a rir-me, porque é um absurdo neste momento, mas concordo com isto que o João acabou de dizer. Nós devemos ter vários cenários de hipótese. Quando o Daniel veio aqui e disse, quando o preço estava aqui em cima, que o preço via quebrar as 20 capas, então se calhar saíram dele. Estás a perceber? E está aqui, e veio aqui. E quanta gente no cripto ao Twitter é que estava a dizer... E olha que o vídeo dele, quando quebrou, andou a ser partilhado por todo lado. Percebes? Olha, quanta gente é que dizia o BTC nunca quebra all time highs, nunca na vida, o BTC nunca vai quebrar os 20 capas. Olha onde é que o BTC veio. Percebes? E a questão é essa, porque lá está, nós somos analistas, não somos analistas de BTC, somos analistas de mercado. Nós seguimos princípios matemáticos e provados que se aplicam a qualquer mercado e funcionam em qualquer mercado. E neste momento, olhar para o gráfico do BTC, e eu sou o maior idealista do mundo em BTC. Por mim já não havia já não havia dólar, já não havia nada. Mas a questão é, aliás, o gráfico do BTC está a falar comigo, está-me a dizer que está a gritar que está tudo supercomprado, estás a perceber? Yeah. É isso que eu vejo. E é isso que o analista, porque assim, muita parte da vossa audiência, e eu inclusive, somos do mundo cripto, somos cripto-entusiastas. Mas um investidor não é entusiasta de nada, só é entusiasta de dinheiro. E um analista em Wall Street ou qualquer broker tradicional que olha para os mercados de forma objetiva, de forma não apaixonada por qualquer ativo, por qualquer ação, por qualquer cripto, por qualquer índice, olha para o mercado e vê exatamente o mesmo que eu e o Daniel estamos a ver. Isto está supercomparado, está a acabar uma estrutura absoluta do histórico do ativo de 5 ondas. O que o grande poder institucional está a ver é exatamente isto. Percebe? E não é o retalho. Pensa assim, as grandes instituições que gerem trilhões de dólares ao dia não sequer têm comparação para os bilhões de dólares que existem em BTC de mercado retalhista, estás a perceber? Não se compara. São forças, é uma formiga ao pé do Golias, estás a perceber? Não há comparação. E o mercado institucional vai entrar a chutar o mercado e a vender o mercado aqui. Pesadamente. Acima dos 70 capas, o que é que o mercado vai estar a fazer? Vai estar a vender a tua compra. A compra do retalho. Porque lá está, para haver uma compra tem de haver uma venda. A quem é que tu estás a comprar? Estás a comprar a quem está a vender.
Estás a comparar ao grande poder institucional que vai começar a despejar o mercado acima desta quebra de estrutura. E é isso que eu quero que as pessoas estejam acauteladas, porque as pessoas tendencialmente tendem a ver uma quebra, um novo máximo histórico e ficam entusiastas, isto agora vai para a lua e vão perder muito dinheiro. Quem começar a comprar BTC acima do novo máximo histórico vai perder dinheiro como nunca antes. E não vai ser o que aconteceu nos 20 capas. O que vai acontecer acima de 130 não vai ser o que aconteceu nos 20 capas. Vai ser uma queda vertical, estás a ver? Uhum. Vai ser isto. E é isso que eu quero cautelar as pessoas, porque às vezes as pessoas funcionam com as emoções e não com a objetividade de ler os mercados. E basicamente é isso que eu faço como analista. Pronto. Ok? Obrigado. Tiagão. Ok. Não, agora vamos seguir. Olha, diz-me. Grande abraço para ti. Para Olha, ti já também. temos aqui o banner com o teu... Ok. o teu Olha, entretanto é assim. Uhum. Quem quiser aprender... Eu não tenho presença nas redes sociais, mas quem quiser contactar-me para ter aulas de análise técnica, para ter algum tipo de informação em qualquer modelo possível, eu não procuro, mas quem quiser procurar, tem os meus contactos, pode-me procurar. Ou no Discord, ou no Telegram, pode-me procurar através desse link que está aí. Estava aí o Ivo Guerreiro a mandar-te um abraço, que era um prazer conhecer-te. Ok. Ele está no nosso grupo agora. Ele agora também está. Ele também já é um trading enthusiast, agora que ele está no nosso grupo agora. A gente convidou para o nosso grupo, ele agora já faz parte da nossa plateia. Já faz parte da família. Mas pronto, já faz parte da família. Ok. Então vá, pessoal. Fiquem bem. Até à próxima. Fica bem, Tiago. Um abraço para todos. Vá. Tchau. Vou levar o Tiago à porta. Então vai lá. Já viste?